Começar falando do Danilo Barcelos, mais experiente dessa nossa lista, 31 anos de idade, está emprestado pelo Fluminense até dezembro de 2022, inclusive quando encerra o seu contrato lá na equipe carioca, agora nessa reta final da temporada, inclusive não poderá fazer esse jogo contra o Fluminense fora de casa no Maracanã por força contratual. Já que o Danilo Barcelos não irá continuar, né? Vamos falar aqui sobre seus números também. 21 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas uma assistência, né? Lá naquele gol, se eu não me engano, contra o Coritiba, né? Do Pedro Raul dentro da Serrinha. Foi até importante em determinado momento da temporada, mas acabou perdendo bastante espaço com o técnico Jair Ventura. A tendência é que não continue realmente para o ano que vem. O Goiás que teve que fazer uma compensação financeira para o Fluminense emprestar o jogador lá no começo da temporada. A princípio nada assim muito vantajoso, né? Aproximadamente R$200 mil, mais o pagamento dos seus salários 100%, né, nessa temporada. A tendência é que para 2023 procurem um novo clube. Na minha opinião, acho que o Danilo Barcelos vai voltar para a Ponte Preta na disputa da Série B. Sobre os seus números em geral, ele fez mais 5 jogos no Campeonato Goiano, né, sendo inclusive na sua estreia contra o Craque uma assistência muito bonita para um gol ali de cabeça, se não me engano foi o do Nicolas, e na Copa do Brasil também mais 4 atuações. A última atuação do Danilo foi contra o América Mineiro, entrou naqueles minutos finais e não sei, parece que pelo menos nesses últimos jogos o Goiás meio que dá sorte quando o Danilo Barcelos entra nos seus últimos minutos, né? Foi assim, por exemplo, contra o América Mineiro, saindo o gol de empate, contra o Cuiabá também conseguiu segurar lá na segunda etapa no Mato Grosso, contra o Internacional, diante do Botafogo entrou nos minutos finais, dessa vez ao contrário, né? O Goiás acabou perdendo o jogo, contra o Atlético Goianiense também, uma vitória importante dentro de casa, mas a última vez que ele foi titular mesmo, né? Jogando ali, principalmente desde os minutos iniciais, foi contra o Palmeiras fora de casa, né? Uma derrota por 3-0 lá no Allianz Parque, acabou que não conseguiu contribuir tanto assim. Depois disso ficou no banco de reservas, né, e só participou dos jogos seguintes. Em 6 atuações ele entrou em campo em apenas uma delas, né? Ou seja, começou até com uma certa moral lá no começo da temporada, mas perdendo bastante espaço. A tendência é que não fique para o ano que vem. Já bem rodado aí no futebol brasileiro, começou sua carreira nas categorias de base, ele passou no Cruzeiro, no Bahia e iniciou em 2012 no Poços de Caldas, jogou também no Anápolis, América Mineiro, onde foi muito bem, inclusive lá na temporada de 2013 a 2014, jogou no Sport, o próprio América em 2016, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo e o Fluminense, né, onde estava aí nas 2 últimas temporadas, sendo emprestado ao Goiás. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Barcelos, experiente jogador, sempre que entra assim, tem muita vontade, enfim, mas não se adaptou muito bem, inclusive nesse esquema tático do técnico Jair Ventura. Quero saber a sua visão, se você continuaria com o jogador para 2023. Seguindo aqui com o vídeo, quero falar dessa vez sobre o lateral esquerdo Hugo, que tem uma situação diferente. Ele pertence 100% ao Goiás, né, onde assinou seu contrato inicialmente lá na Série B do ano passado, mas para a composição de elenco até foi titular em grande parte do torneio e nessa temporada de 2022 mais lesionado, né, do que propriamente à disposição do técnico Jair Ventura, e desde o começo do ano até mesmo com o Glauber Ramos. 25 anos de idade, apenas 19 atuações na temporada, tem o seu contrato se encerrando agora já em dezembro de 2022 e segundo o pessoal lá do Imprensa Verde, mais um que não irá continuar, não está nos planos da diretoria para o ano que vem. Uma outra informação também para a gente colocar aqui dentro do nosso vídeo, ainda foi do André Isaac, naquela mais ou menos em agosto, julho, ali no finalzinho da janela de transferências aqui do Brasil, ele já estava à disposição do mercado, principalmente ali dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do André Isaac, da PUC TV, ele garantiu, né, se pintasse uma proposta da segunda divisão, ou até mesmo, né, outros clubes que tivessem o interesse em contar com o jogador ou em definitivo, ou um empréstimo bancando 100% dos salários até o final do ano, o Goiás iria sim liberar o atleta. Acabou que essa proposta não apareceu e o Hugo passou a ser até mesmo titular nesses últimos jogos do Goiás. Se a gente for olhar apenas lá no comecinho do ano, ele foi titular ali no jogo contra o Anápolis, aquela derrota dentro de casa por 2-1, também contra a Jataiense fora de casa, aquele jogo com o elenco todo reserva no Brasileirão. Foi titular contra o Coritiba e o Palmeiras, até jogou relativamente bem nesses 2 jogos. Depois disso ele se lesionou muito grave, né, no jogo contra o Avaí, sofreu o pênalti, o pênalti foi o Luiz Felipe, né, ele saiu ainda nos minutos finais daquela partida, entrou faltando 8 minutos e ainda conseguiu se lesionar, ficou basicamente aí 5 meses fora, né, antes de retornar, ficando no banco de reservas na partida contra o Atlético Paranaense. Sua reestreia aconteceu contra o Juventude lá no finalzinho do primeiro turno, voltou a ser titular no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Partido no Mineirão,
uma vitória por 1 a 0, até fez uma boa partida naquele jogo. Depois contra o Internacional, derrota por 4 a 2 fora de casa, diante o América Mineiro, Atlético Paranaense e o Juventude na última rodada. Dá para dizer que quando o Hugo foi titular, ele não foi mal, diferentemente, por exemplo, do que acontecia na temporada passada, onde principalmente aquele lado esquerdo, até em alguns jogos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o lado esquerdo do Goiás era o mais utilizado, né, pelo ataque da equipe rival. Mas o Hugo, ele nunca foi um excelente marcador, por exemplo, de tomar muitas bolas, mas também não é aquele cara que comete muitos erros, né? É um lateral tipo nota 6, acho que 6, 6,5 para uma Série B de Campeonato Brasileiro é sim um bom nome, mas na disputa da Série A, com um elenco melhor, a gente tendo também na temporada que vem, não vejo com muita necessidade a continuidade do jogador. Como eu falei, não chegou a falhar muito feio, mas não agrega muito lá na frente, tanto é que só tem uma assistência, né, com a camisa do Goiás nesses todos os seus jogos, desde a Série B do ano passado. Ele tem um defeito também que deixa a bola cruzar muito fácil. Eu nunca vi um lateral esquerdo igual ele, porque assim, se o cara chegar até na linha de fundo, o Hugo ele não faz questão nem de levantar a perna para tentar bloquear, e isso geralmente dificulta bastante, né, o trabalho da defesa. Mas em geral, acho que pelo que ele tem, né, de capacidade, de empenho, acho que conseguiu cumprir até que relativamente bem o seu papel. Mas para o ano que vem a gente não pode ter esse tipo de visão apenas, né, pegando no geral na temporada foi boa, bora renovar com todo mundo. Não é bem assim, acho que dá para buscar outros nomes aí no mercado. Seu contrato se encerrando, não vai custar nada para o Goiás em termos de rescisão de vínculo, inclusive chegou com um custo-benefício muito bom, né, depois de rescindir o seu contrato lá no CRB, onde ele havia jogado em 2020, 2021 também nas primeiras partidas do estadual. Quero saber a sua visão sobre o lateral esquerdo Hugo, se você continuaria com ele visando a temporada que vem, ou se você pensa da minha forma. Até chegou a ajudar dos jogos que ele foi titular, até mesmo nesses últimos agora, para mim, né, contra o América Mineiro, o Atlético Paranaense e o Juventude, ele está certamente entre os 2, 3 melhores jogadores do Goiás, se a gente pegar apenas a nota, né, em cada uma dessas partidas. Mas para o ano que vem, um lateral esquerdo também que não demonstrou grande força física, como o Sávio também, que lesiona bastante, acho que o Goiás tem que repensar essa sua função aí. Vale lembrar também que dos meios de campos, o Johnny Lucas, né, contratado ainda no meio dessa temporada, não pôde ser inscrito por conta daquele rolo gigante da CBF com a Federação Belga. No ano que vem, aí sim ele estará à disposição para o técnico Jair Ventura, dando bem mais qualidade, né, nessa saída de jogo. E para finalizar o vídeo, 2 jogadores que na minha visão ajudaram, acho que sim, dentro do elenco do Goiás, contribuíram da sua forma, mas para o ano que vem, com o Goiás dobrando possivelmente a sua folha salarial, tendo maiores investimentos no futebol, não vejo como boas permanências, né, dentro da composição de elenco. Inicialmente com Caio Vinícius, 23 anos de idade, seu contrato com o Fluminense vai até dezembro do ano que vem e está emprestado ao Goiás até dezembro desse ano, sem custos, né, apenas o Goiás arcando com seus salários. Na temporada até que bons números, 41 partidas no total, 3 gols marcados. Dá pra dizer que ele fez até boas partidas, ó, por incrível que pareça, ele jogou bem contra o Cuiabá lá fora de casa. O Caio Vinícius, assim, a gente tem que considerar também o que é jogar bem. Ele não é bom, por exemplo, para sair jogando. Já errou muito isso, inclusive, desde a última Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem muita competência, pelo menos nas roubadas de bola. Às vezes ele consegue, por exemplo, dar um carrinho muito certo, ou até mesmo uma marcação forte, juntamente com o Auremir. Fez uma boa partida contra o Cuiabá. No primeiro tempo contra o América, nossa senhora, foi mal demais, mas na segunda etapa até conseguiu se reencontrar ali, tanto é que finalizou os 90 minutos. Contra o Corinthians, uma ótima partida, inclusive segundo o SofaScore, né, ele teve a maior nota dentro dos jogadores do Goiás, ajudando muito inclusive nas roubadas de bola. Nas duas últimas, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, não chegou a ser uma partida horrorosa dele, apesar daquele elenco maluco do Goiás, né, aquele primeiros minutos, né, melhor dizendo, uma desconcentração muito grande. Não dá pra dizer que ele foi o principal culpado, e contra o Juventude tinha começado já mal, assim como foi no jogo contra o América Mineiro, acabou sentindo e saindo com 21 minutos para a entrada do Luan Dias. Acho que tem, assim, não chega a ser por sacanagem e tudo mais, mas já deu, né, indo para o segundo ano de Série A, melhor retornar para o Fluminense, não tem mais nenhum tipo de vínculo com o Goiás e buscar outros nomes dentro do mercado. Na Série B do ano passado foram 33 jogos, também titular absoluto, 2 gols marcados e 1 assistência, tem passagem aí no Fluminense, Oeste, Atlético Goianiense e também nas categorias de base do Londrina. Quero saber a sua opinião sobre o Caio Vinícius. Como eu falei para vocês, ajudou, contribuiu, mas para o ano que vem dá para pelo menos pensar em opções melhores na composição de elenco, porque eventualmente nessa posição, onde roda bastante, né, durante a temporada, pode engatar uma sequência como titular e é melhor ter jogadores mais capacitados na primeira divisão, assim também como o Matheus Salles, mais um que começou muito bem a sua trajetória com o Goiás, né, lembro daqueles jogos dele no comecinho ali do Campeonato Brasileiro, até pegar aqui para vocês certinho, nessa Série A,
nessa fase ali contra o Santos, aquela vitória dentro de casa por 1-0, contra o Flamengo também lá no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino na Serrinha, inclusive na Copa do Brasil, onde ele marcou aquele gol fora de casa, ou seja, até teve boas partidas com a camisa do Goiás no começo do Campeonato Brasileiro, mas diferentemente, por exemplo, do Auremir, o Matheus Salles caiu justamente no segundo turno, né? Se a gente pegar aqui a partir daquele jogo contra o São Paulo, fora de casa, um empate por 3-3, ele participou pouco, né, como titular, foi titular ali contra o Avaí, Atlético Mineiro também fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, né, um empate por 1-1 fora de casa, também não conseguiu ajudar muito, diante do Corinthians até fez uma partida ok dentro da Serrinha, mas assim, visando na próxima temporada, ele tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2023, acho que dá para buscar pelo menos um nome um pouquinho melhor, né, na criação de jogadas e tudo mais para a primeira divisão. 29 partidas na disputa do Campeonato Brasileiro, na temporada em geral com a camisa do Goiás, foram 33 atuações com um gol marcado lá na Copa do Brasil, né, contra o Red Bull Bragantino. Teve as suas fases importantes, no geral acho que fez até uma melhor temporada do que, por exemplo, o Caio Vinícius, mas para o ano que vem, com o segundo ano, né, de Série A, acho que dá para buscar um nome melhor. Como eu falei para vocês, o Felipe Bastos eu nem consideraria dentro, por exemplo, para a gente utilizar como um segundo jogador ali durante as partidas, mas o Auremir eu vejo até com um bom potencial. O Caio Vinícius eu não renovaria de forma alguma, o Matheus Salles eu até compreenderia, mas como eu falei para vocês, acho que tem melhores opções no mercado, dá para ele com a grana um pouco mais alta também e buscar outros jogadores, então para mim eu permaneceria apenas com o Auremir, desses jogadores aqui para a composição de elenco. Se o Jair Ventura gosta do Felipe Bastos, né, aí tudo bem, pode ser um jogador importante nos bastidores, algo que a gente não tem esse tão acesso, né, como por exemplo dentro de campo. Quero saber a sua opinião desses caras aqui, quem você continuaria para a próxima temporada, qual que você acha que dá para, por exemplo, economizar, né, e contratar um jogador melhor na mesma posição para o ano que vem. Pode deixar a sua visão aqui embaixo nos comentários.